Olá, gente, boa noite. Mais uma vez aqui reunidos para a imersão do dia. Hoje é dia 9 de novembro de 2021. Dando sequência àquele assunto super bacana que a Mônia Dantas, nossa querida holoterapeuta, estava abordando na última imersão e que foi tão interessante, mas tão interessante, que a gente pediu bis. Então é contigo, Mônia. Seja muito bem-vinda e Mais uma fica à vez, vontade. obrigada, meninas. Meninos, boa noite. Então, Boa a Boa noite. pedido noite. aí, vamos falar um pouquinho sobre o que eu falei. Eu toquei no assunto sobre mimetização, né? Sobre a Lazélia Bonitona, boa noite. Que o Geivan também se interessou, né? O que é isso? O que é mimetizar? E a gente traz isso para o nosso dia a dia, traz isso para a vida da gente e a gente nem se dá conta, né? Então, o que é mimetizar? Gente, mimetizar existe na natureza, no meio ambiente há séculos, tá? A mimetizar é a prática de copiar. Você copia os hábitos, as formas de outro organismo, seja do ambiente, seja das pessoas. É uma imitação, é uma camuflagem, tá? Um exemplo para a gente entender o que é a mimetização. O camaleão, ele mimetiza tudo que tem no ambiente para ele se camuflar e ficar igual ao ambiente. Ele está se camuflando, é uma forma de proteção, uma imitação de proteção, tá? Isso pensando pelo lado positivo da mimetização, né? Então, quando a gente fala mimetizar, né, no Axis AGT a gente usa um termo que deixa eu até falar, que eu sempre enrolo o nome de falar, biomimética, né? Então, quando a Não, o gente que é fala isso? dessa biomimética, é a mimetização biomimética. Então, quando a gente fala nessa imitação, é o que a gente puxa para a gente. Frases como assim, você viu que até o andado dela, o andado dela é igualzinho. A gente fala isso, que anda igual a avô, que anda igual a avó, que anda igual a mãe, os trejeitos, a forma de mexer com as mãos, a forma de mexer com o corpo, sotaque. Você vai para uma região diferente da sua, você começa a conviver tanto com aquelas pessoas que você passa a ter o sotaque daquele lugar. Isso é uma mimetização, você não nasceu ali, você não tem aquela cultura ali, mas você copia, certo? Inconscientemente, você se alinha àquela frequência e copia. A gente copia para se sentir pertencido, a gente copia para se fazer parte, a gente copia para fazer parte da família, como se eu não fosse daquele jeito, eu não faria parte desse grupo, né? Então, a gente vê uma grande parte da mimetização é familiar. Então, dos mais próximos são os que você convive todos os dias, né? Você se vê repetindo coisas dos pais e dos avós, né? Grande parte do que a gente mimetiza é quando a gente é criança. Quando a gente fala assim, a criança não aprende com o que você fala, aprende com exemplo. Não é só o exemplo, não, gente. Ela está copiando você. A gente copia quem a gente admira, quem a gente tem admiração, aquela pessoa que a gente projeta que quer ser igual àquela pessoa. Então, com esse convívio, a gente vai puxando para a gente, né? Essas questões. Então, a mimetização, eu estou te falando de um lado positivo, né? Você, por exemplo, se inspirar naquela pessoa e acabar puxando para você ou mimetizando aquela força de vontade que a pessoa tem, né? Aquele jeito positivo de ser leve, de ser tranquilo. Esses são os lados positivos. Porém, a gente também, né, mimetiza lados negativos. Por exemplo, existe doenças genéticas, sim, mas eu já falei para vocês, a genética é 17%. Então, quantas doenças vão passando de geração em geração na família que deixa de ser só genético e passa a ser uma mimetização, né? Você copia aquilo ali da sua família, você puxa para você. Um exemplo
umas perguntas para reflexão primeiro. Quanto você copiou ou mimetizou pessoas da sua família? Então, faça uma reflexão depois de quantas coisas que hoje você vê que você repete, que você tem, e que às vezes as pessoas falam para você, nossa, seu avô era desse jeitinho, sua tia é desse jeitinho, fulano de tal é desse jeitinho. Você está mimetizando, né? Para tentar entender o porquê que você mimetiza por quê? Qual o sentido? É para fazer parte? É para se sentir amado? É para... Porque a maioria da família é, então você também tem que ser? Funciona para você ser assim? Você cria uma vida grandiosa sendo igual aos outros? Repetindo padrões, repetindo questões das suas famílias, dos seus amigos, né? Quando seguimos os pontos de vista, os caminhos, a realidade, modelos e padrões de outras pessoas, você não está sendo você. Você está só seguindo o percurso, piloto automático, que hoje é o que a gente mais vê. Todo mundo indo no piloto automático. É porque assim funciona para fulano de tal, então quem sabe funciona para mim? Então bora. Efeito manada. Vamos todos. Né? Então, quando a gente tenta também, a outra forma de mimetização, entender o que se passa com a outra pessoa, quando a gente tenta entender o caminho e o ponto de vista da outra pessoa, o que levou a pessoa a fazer certas escolhas, você também está mimetizando. Então, existem duas formas de mimetizar. A biomimética, que é quando você copia questões psicológicas, fisiologia. Muita gente ainda fala assim, nossa, lá, é só você olhar a mãe dela, que é a mesma estrutura de corpo, elas vão ficar iguaizinhas. Quando você é mais nova, a mãe é mais velha, né? E tem gente que ainda usa esse termo, né? Pra você saber como que a mulher vai ficar, é só olhar a mãe dela. Porque a gente mimetiza muito da mãe. Porque, querendo ou não, ela é a referência para tudo. Então, a gente puxa muito o que é a mãe da gente. Né? Então, a gente puxa muito da mãe. Então, a gente mimetiza a mamãe. Então, essas questões fisiológicas, de psicologia, da forma como a pessoa se comporta, anda, fala, isso é a biomimética, certo? Que isso pode acontecer em qualquer ambiente. Por exemplo, relacionamento. Passa um longo tempo de relacionamento, você se vê repetindo coisas que seu parceiro faz e a parceira faz. Você se vê repetindo a mesma frase. Às vezes o mesmo tipo de brincadeira, porque vocês chegaram num nível de intimidade tão grande que um vai mimetizando o outro, um vai copiando o outro. Né? Isso são questões até benéficas, não estou falando que é ruim. Agora, a biomimétrica é essa que você quer entender o que se passa com o outro. É entender por que o outro está naquela situação. Que aí entra as doenças. Você logo fala de algum familiar seu. Ai, tadinho dele, tá com câncer. Aí, querendo ou não, a gente passa um monte na nossa cabeça. A gente julga o outro. Que se a gente estivesse no lugar do outro, a gente faria diferente. A gente não tem muito isso? A pessoa tá com certa doença ou tá com certa questão, aí você pensa que dentro de você, mas se fosse eu ia fazer isso, se fosse eu ia fazer aquilo outro, se fosse eu ia dar um jeito aqui ou um jeito lá. Você trancou aquilo em você. Porque você, além de estar mimetizando aquilo para você, você ainda está julgando a pessoa. Que no lugar dela você faria diferente. E aí, a gente sente pena, a gente sente dó. Não é que a gente não tenha que sentir, gente. É lógico que se for um familiar seu, você fica penalizado pelo que a pessoa está passando. Mas a gente não pode sentir pena, falar, coitadinha dela. Ali, quando você fala coitadinha dela, você se diminuiu tanto a sua frequência para mimetizar aquilo ali para você. Porque inconsciente, ela não pode passar por aquilo, você se dispõe a passar aquilo por ela. E aí, por isso que você vê tanta repetição. Pai com câncer, filho com câncer, aí vem a esposa com câncer. Sempre é assim, muitos, um próximo do outro. Porque por esse sentimento de querer sofrer no lugar do outro, de querer entender por que o outro está passando por aquilo. Gente, ele é tão bom, para que está sofrendo? Nunca fez mal para ninguém. Ô, Mônia. Oi!
E quando isso acontece, quando você tem um parente próximo que está com câncer, qual que é a melhor forma, ao invés de você falar, nossa, Coitadinha, não, eu não falo coitadinha, não, mas eu fico penalizada. Eu fico pesarosa, eu falo assim, Eu vou... poxa, Isso, que a dó. gente sente, porque a gente tem sentimento, certo, gente? Só que Aham. aí você vai olhar para aquela pessoa e vai falar: sinto muito por você. Você emana luz, você fala para ela o tempo todo: está tudo bem, está tudo certo, eu estou envolta em luz, você também é envolta em luz. A gente segue uma única lei divina, a lei de Deus. A gente tem que aprender a anular essa mimetização na gente, tá? Então, todas as vezes que você se sentir penalizado, eu me corrijo isso o tempo inteiro. Que a gente vê e fala: nossa, coitada, opa, coitadinho, não, sinto muito. Nossa, eu falei um monte de vezes agora com a Marília Mendonça morrendo. Eu falei, nossa, coitada da mãe dela. Eu Meu não Deus falo, do céu. sinto muito. Eu falei, eu assisti aquele dia, eu não fiquei bem, gente. Eu não fiquei bem porque assim, a minha família tem um histórico de trágico, de morte por acidente, de pessoas jovens também. Então, quando aquilo De aconteceu, avião também? Ah? De avião Não, também? foi de carro. E foi assim, já tem muito tempo, mas foram no mesmo ano e eram irmãos. Um em fevereiro, o outro em dezembro. Isso é um exemplo também de mimetização trágica, né? De repetição por data, que é tipo assim, meu irmão morreu, eu tenho que morrer por ele também. Isso é inconsciente. Morreram da mesma Eram, acidente de mas carro. você viu eles fazendo isso? Quando um morreu, você viu o outro falando, poxa vida, coitado. Sim, meu primo ficou muito mal. Meu outro primo falava, não, mas é meu irmão, ele é novo, como pode? Ele não pode, entendeu? Essa... Trouxe É, para ele a energia. é aquele desespero de querer, de não querer ou de querer ir no lugar do outro, isso é inconsciente. Isso a gente estuda na constelação como lealdade, né? É uma lealdade ao sistema familiar. E aí entra que são, como que a gente fala? É repetição, fidelidade por datas, aquelas famílias que têm tragédias geralmente sempre próximas, sempre no mesmo mês, sempre na mesma data. Isso é uma lealdade invisível à família, né? A gente trabalha isso na constelação também. Então, nesse caso da mimetização, quando você sentir que você tá nessa, ai, coitadinho, você fala, sinto muito. Porque, gente, faz parte do processo de evolução de cada um. A gente não sabe o que levou a pessoa a ter que passar por aquilo ali, né? Foram motivos dela, foram motivos do plano encarnatório dela. Então, a gente não pode mimetizar. E a biométrica é isso, é quando você quer entender por que, que o outro está passando por aquilo. Igual a questão que eu estava falando da Maria Mendonça. No outro dia, qualquer jornal que você colocasse, aqui em casa não assiste jornal, né? Mas enfim, se você colocasse em qualquer outro, mesmo que não Foi um fosse compartilhamento mesmo. isso, mesmo que se fosse TV paga, dependendo do lugar que você punha, estava falando disso. Então aquilo ali mexeu comigo. Eu ainda falei pra minha mãe, falei, nossa mãe, eu não sou de escutar sertanejo, eu não tenho aquela pessoa para falar assim, nossa, eu sou fã, deixa eu escutar, deixa eu seguir nas redes sociais. Eu não tenho isso. Mas eu me senti mexida. E aí eu falei, mãe, sabe por que me mexeu? Porque me trouxe à tona todas as emoções que eu senti quando foi na minha família. Olha só para você ver, aquilo ali mexeu tanto comigo que eu estava quase que mimetizando aquilo ali para mim de novo, entendeu? Então a gente tem que se autocorrigir. Eu falei, gente, aí eu fui, tirei de onde estava, parei das redes naquele dia, porque até no Instagram todo mundo só postava daquilo, só falava daquilo. E eu falei, era o momento dela. E ela já estava sentindo isso, todos eles estavam ali, porque era o momento deles. Todos eles precisavam estar ali. Gente, quando é a hora da gente, tudo remaneja para que você esteja ali naquela hora. Tanto que um exemplo, o piloto era para estar de férias, nem de férias ele estava, regredir as férias dele para ele viajar. E assim, então, era o momento do desencarne deles, né? Então, tá tudo certo, a gente tem que emanar luz, tá todo mundo em luz, tá todo mundo em paz, e a gente tem que se autocorrigir para isso. E é uma vigília constante, né? Não é uma coisa que você faz hoje, amanhã depois você faz, não, gente, é uma vigília constante. Então, essa mimetização é importante por isso. Eu perdi várias pessoas na minha família com câncer, e hoje, com o conhecimento que eu tenho, foram todos do mesmo nicho, entendeu?
foi o meu avô, depois foi o meu tio, aí foi a esposa do meu tio, foi o filho do meu tio, do meu tio e minha tia. Como assim? Sabe? Por quê? Porque mimetizaram, porque estavam ali, queria sofrer no lugar do outro. Nossa, mas para quê? Quantas vezes eu escutei dos meus tios, mas meu pai era bom. Você nunca viu meu pai fazendo nada de ruim, você nunca viu meu pai num bar, para que que ele tem que sofrer com isso? Então ali você fica numa indignação tão grande de querer entender o porquê que o outro está passando por aquilo, que você puxa aquilo para você. Você tem que falar, sinto muito. A gente nunca vai saber por tudo que nós estamos passando aqui, né? Por isso que a gente tem que se autoconhecer bastante. Nosso processo aqui é esse, se conhecer, ter autoria sobre a pessoa que você é, fazer o que você gosta, né? Para você ter leveza, para você ter tranquilidade. Então, a mimetização biométrica é essa fisiológica e a outra biométrica é essa que você tranca em você, né? E você puxa doenças, você mimetiza doenças para você. Então, esse é um dos fatores da mimetização. Outras questões que a gente puxa na vida da gente também, que aí já entra mais na área da constelação, que são questões sistêmicas, que elas vêm e elas vão se repetindo até que alguém apare as arestas daquela questão, né? Ontem mesmo, o meu estudo sistêmico foi sobre a família Kennedy. Quem tiver interesse depois de ver o documentário deles, quantas tragédia em cima de tragédia naquela família, é uma atrás da outra. Mas Mas aonde que tá? Onde que tá a raiz disso? Tá lá atrás, bem lá atrás. Então alguém tem que vir e falar, opa, pera lá, acabou aqui. Daqui para frente eu vou buscar meu autoconhecimento, eu vou honrar vocês, mas em honra a vocês eu vou fazer diferente e libertar todo aquele sistema que sofre atrás, que foi o que eu e a Nina comentamos hoje. O quanto as pessoas preferem gastar 500, 600 reais, sei lá quantos reais na farmácia, mas não buscam uma outra alternativa. Ela quer tratar paliativamente, ela não quer tratar a causa, ela não quer ir a fundo, porque ela não quer lidar com o que dói, com o que está ali. Então, elas vão ficando só na superfície. Então, a gente tem que buscar esse conhecimento para a gente parar. Eu falei para ela, todos que nós estamos aqui hoje, nós já estamos com esse intuito, gente. Todos nós aqui que fazemos parte da imersão, que busca esse autoconhecimento, somos nós. Nós estamos aqui para falar, opa, pera lá, que na minha família acabou. Acabou essa repetição, acabou tragédia, acabou questões. Eu aqui vou sustentar aqui, daqui para frente é só coisa boa. Vamos fazer um legado diferente, né? Mônica, por que que isso Honra a todos que ocorre? passaram. Oi? Por que que isso ocorre? Essa hereditarização, por que que ela acontece? Porque nós temos esse, a gente chama de emaranhamento, é do seu sistema. Quando eu falo sistema, Ivan, é tudo que veio Sim. atrás de você, tá? Seu pai e sua mãe, atrás do seu pai e sua mãe, seus avós, seus tataravós, e assim vai, né? Para você chegar até hoje, até a sétima geração, não sei qual mesmo, são 4.900 e tantas pessoas até a sua sétima geração. Quantas gerações vieram antes? E tudo isso, todos eles passaram por muitas coisas para que a gente chegasse até hoje, né? Passaram por guerras, por fome, por doenças. Então, como a gente tem essa questão de mimetizar, de puxar pelo outro, por sentimento até, né? Que nós somos assim, você vai emaranhando, entendeu? Vai criando emaranhamento. Ah, seu tataravô emaranhou com o avô, com o anterior, e assim vai. Aí vamos supor, toda a família, eu acho bom que lá na constelação a gente fala isso. Gente, a gente fala assim, na minha família não tem assassino, não. Não, mas na minha família ninguém morreu assassinado. Não, mas na minha família não tem ladrão, na minha família não tem quem usa droga. Não tem mesmo, não, até que você conhece, né? Quantos que veio atrás de você? Então, toda família teve isso. Não teve agora nas gerações que você conhece e nas anteriores. E nas anteriores. Entendeu? Então, toda família tem de tudo isso. E quando, Geivan, alguém é excluído da sua família por isso, né? Alguém é deixado de lado, por N motivos, né?
se exclui por um aborto que se provocou, se exclui por aborto que não se conta. Por exemplo, eu tenho 3 filhos, mas se eu tivesse tido um aborto, Mônica, quantos filhos você teve? 4 filhos. 3 estão vivos. A gente tem que contabilizar o aborto. Ele existiu. Então, é uma forma também de exclusão. Aqui eu estou entrando muito para o lado da constelação, né, gente? Mas é só para vocês entenderem. Então, Geivan, quando acontecem essas questões na família e não são conversadas e não são trabalhadas, ela vai se arrastando de geração até geração, até encontrar alguém que fala, ei, pera lá, vamos dar lugar para essa pessoa aqui, ó. Vamos honrar essa pessoa aqui, mesmo que você não saiba, tá, Geivan? Mas é por isso que eu falei da carta, esqueci de colocar para vocês, né, gente? Da carta dos antepassados. Ali você descreve e você vai limpando tudo isso que aconteceu na sua família, porque a gente não sabe tudo o que aconteceu. E isso, energeticamente, passando de geração para geração, influencia hoje você, influencia hoje nas suas decisões, né? Então, essa estrutura do sistema, ela existe, né? Então, às vezes, quando você encontra porque você só arruma tranqueira na sua vida, ou só namorada tranqueira, aí você pensa assim, nossa, mas na minha família não tem ninguém assim. Será, gente, que não tem? Será por que você está se alinhando a só esse tipo de pessoa? Porque alguém da sua família era assim e ninguém nunca deu espaço para ela. Então, você está ali, ó, para trabalhar aquilo ali e fala, opa, pera lá, tem alguém assim na minha família, então já teve alguém, então é por isso que eu estou me alinhando com esse tipo de pessoa. Então, em honra e agradecimento a essa pessoa, eu vou fazer diferente. E é isso que eu Mas aí, como que é? Assim, só para eu entender, você identifica isso, por exemplo, que nem você citou aí, na minha família tem um traficante. Nossa, mas como? Como isso? Não tem não e coisa e tal. Aí reconhece que tem um problema. Meu filho é traficante, é porque o tia-avô também era. Como que cancela essa maldição? Vamos dizer assim, isso, eu ia te falar isso. A Bíblia fala de maldição hereditária, né? Isso. Tem algumas outras religiões que também citam isso. A maldição hereditária não maldição, vamos dizer assim, é algo que se repete. Aquela família, por exemplo, que todo mundo tem muito divórcio, que todo mundo casa 2, 3 vezes, você vai ver analisando e é uma maldição hereditária. A gente quebra com exercícios, tá? Exercícios energéticos. Quando a pessoa quer aprofundar muito, pode fazer uma constelação, né? Constelar o sistema, constelar o que vem atrás. Mas tem muitos exercícios que são feitos para isso. Depois eu vou até colocar lá no grupo, que são exercícios que você tem que ler, você tem que refletir, você tem que escrever. A carta, por exemplo, dos antepassados, nossa, gente, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa, porque até o que você não sabe, você faz. Você escreve, você vai limpando. Eu já fiz ela 2 vezes. E eu vou fazendo, sabe? Ensina nós. Vou fazer. Porque lá você apara, certo? Até lá de trás, coisas bem de trás, e você pede perdão a todos que sofreram por alguma coisa que a sua família fez, né? E tudo que teve na sua família, se teve engano, se teve mentira, se teve aborto, você vai colocando tudo, a carta vai pedindo para que você escreva tudo. E aí você vai escrevendo, e ali o que você lembrar que aconteceu na sua família, você também coloca, que é uma forma também de ir limpando. Então, aquele pessoal que sofreu, que está ali atrás, vai falar, olha, ele está olhando por nós, né? E aí eu sempre falo, em honra a vocês, eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu falo isso todos os dias pela manhã. Eu imagino meu pai e minha mãe, agradeço eles pela vida e falo, em honra a todos vocês, eu vou fazer um pouquinho diferente. Porque a gente tem que entender que eles vieram antes, então eles são maiores do que a gente. E isso também é um ponto que modifica muito a vida da gente. Hoje em dia a gente está tão invertido que às vezes a gente quer ser maior que o pai e a mãe. Não, o pai e a mãe é maior do que a gente. Os pais sempre dão, os filhos sempre recebem. Então, por mais que você não concorde, você tem que sempre falar dessa forma. Não, então, em honra a vocês, eu vou fazer um pouquinho diferente, né? Porque eles vieram antes.
e você carrega a força deles aí, né? Tanto do seu pai e da sua mãe, e todos eles que vieram atrás. Cara, eu fico pensando, quando eu comecei a estudar isso, eu fiquei pensando, a gente não dá valor em nada disso. Aí eu fui buscar saber da história do meu avô, da minha avó, do meu bisavô, do meu avô. Aí eu fico vendo tanta coisa que eles passaram, quantas coisas eles sofreram, para que hoje eu estivesse aqui, porque se não fosse eles, não tinha meu pai, não tinha minha mãe, não tinha eu, né? E a gente não olha com essa gratidão. A vida deles foram muito sofrida, foram muito mais... A vida que a gente tem hoje nem se compara. Então, a gente tem que ter esse olhar, não olhar de coitadinho, um olhar de sinto muito, e gratidão, e vou fazer diferente. Porque com a consciência que eu tenho hoje, eu tenho condição de fazer diferente, né? Uhum. Então, Mônica, ui, e aquelas pessoas que não conheceram, por exemplo, seus avós, mas, por exemplo, também aquelas pessoas que não conheceram nem os pais, que nasceram e foram deixadas. Tem muita gente assim, né, com história, bem, em orfanato. Então, como que você daria, assim, qual o conselho que você daria para essas pessoas para trabalhar essa isso, ancestralidade? eu sou o exemplo, tá, gente? Eu tenho só a minha mãe, eu tenho conhecimento só da família da minha mãe. O meu pai e minha mãe não deram certo desde quando eu era bebê, desde quando eu nasci. Eu fui ver meu pai pela primeira vez com 14 anos, e depois disso, ele foi me ver, eu estava grávida da Ana Luísa, depois nunca mais. Ele nem sabe que eu tenho mais 2 filhos, pra vocês terem uma noção. Só que quando a pessoa não sabe, não conhece a família, gente, vocês, 50% de vocês é o pai, 50% é a mãe, não tem que ser menos nem mais. Então, mesmo que você não conhece, não convive, você precisou dele para estar aqui. Então, você imagina só uma silhueta, que é o que eu faço, entendeu? Imagina a silhueta de um homem, atrás a silhueta de um homem e de uma mulher, que é os avós, e assim por diante. E dessa forma, mesmo assim, você reverencia e agradece, né? Porque o que ele tinha que fazer, isso foi um trabalho que eu fiz em mim, gente. Porque o tanto de coisa que eu carregava, que depois eu fui saber que era por causa disso, porque por mais que eu tenha, porque minha família fez assim, a Fátima não vai ter o marido perto, então vamos abraçar aqui e vamos tomar conta. Então eu tinha, meus tio virou tudo pai, meu avô virou pai, era aquele negócio, sabe? 300 pais, mas não era o meu pai. Então o vazio aqui do pai permanecia. E isso influenciou porque eu culpava a minha mãe. Por que eu não tenho pai? Porque minha mãe, né? Minha mãe fez alguma coisa, né? Por que meu pai não quer nem me ver? O que a minha mãe fez? Olha, tanto que isso vai ser profundo. E isso dificultou a minha relação com a minha mãe até pouco tempo atrás. E eu tinha várias outras questões até de relacionamento. Porque como eu não tinha o controle do masculino dentro de mim, eu me basto, eu não preciso de ninguém. Eu era essa Mônia, entendeu? O masculino falava mais alto do que o feminino, porque eu queria suprir ali aquela falta do pai que tinha em mim. Olha, Então, quando eu comecei a fazer esses trabalhos, mesmo não tendo contato com meu pai, mesmo não, eu me senti muito mais leve e muitas outras questões foram resolvidas. E eu faço todos os dias, como eu te falei. Aqui em casa eu tenho a fotinha da minha mãe e eu tenho a silhueta de um homem. Peguei no Google, mas ali eu imagino que seja ele, porque energia não tem fronteira, gente. Não tem obstáculo para energia. Então, energeticamente, eu vou fazendo isso e vou trabalhando isso também. legal. Então, uma pessoa, por exemplo, que não conheceu os pais, né? Então, você aconselha a elas a imaginarem, né, uma silhueta e honrar e agradecer. Honrar e agradecer o pai. E tem outros exercícios também, né? E não é fácil, é um trabalho que a gente faz todos os dias, né? Para você sentir aqui no seu coração a força do pai e da mãe. Porque é muito fácil também falar isso da boca para fora, né? Quem não tem um pai ou uma mãe presente, quem precisou ser criado por outras pessoas, quem foi deixado no orfanato, carrega dentro de si uma dor muito grande. Então, isso é um trabalho de todo dia. Às vezes, só o exercício não vai ajudar. Às vezes, você vai precisar de uma terapia,
às vezes você vai precisar de um acompanhamento, né? Então, mas o primeiro passo é esse. Igual nós fizemos uma constelação, porque como eu estou aprendendo, a gente vai trazendo pessoas para fazer a constelação. E era um rapaz usuário de droga, e ele se dispôs a ir lá. Assim que ele entrou, nós perguntamos para ele, né? Você conhece seu pai e sua mãe? Eu não tenho pai nem mãe. Acabou ali. Não tem como você continuar com uma pessoa que por N motivos que seu pai e sua mãe pode ter te abandonado ou ter judiado de você. Você tem que entender que você tem um pai e uma mãe. Ninguém aqui tá ainda não, né, gente? Vai saber daqui no futuro. Que alguém vem aqui e joga a gente aqui. Então, por enquanto, a gente precisa do pai e da mãe. Então, por mais difícil que seja as relações, você tem que ter esse entendimento. Não, eu tenho um pai e uma mãe. 50% de mim é meu pai, 50% é da minha mãe. Se não cuidou de mim, se me abandonou ou se judiou de mim, são outras questões que têm que ser trabalhadas, né? É a consciência que a pessoa tinha para fazer aquilo naquele momento, então aí já é bem mais profundo o trabalho terapêutico, né? Mas o primeiro passo é você entender que você tem um pai e uma mãe. E a partir desse pontapé, a gente consegue ir trabalhando as outras questões, né? E, enfim, dei o exemplo só do rapaz, de tanta gente depois conversar com ele foi embora, depois ele retornou e falou, não, é verdade, eu tenho um pai e uma mãe. E aí a gente já começou a ajudar ele. Tem que pelo menos começar ali admitindo, né? Que nem você falou, ele não é cria de chocadeira. A gente ainda não tem, né, gente? Então, querendo ou não, eu sou o exemplo vivo que isso aconteceu comigo por muitos anos. Eu tinha essa culpa, né? Culpar minha mãe, sentir esse vazio e achava que não, que eu era autossuficiente, já que eu não tinha pai, eu podia fazer, né? Eu era o homem e mulher nesse sentido. Então, enquanto a gente não tem essa consciência de que sim, eu tenho um pai e que por outros motivos que são deles, nem é meu. Ele como pai, é o que eu repito aqui para meus meninos, que eu sou separada do pai das meninas, né? E aí ele é assim enquanto eu sou assim. Então, às vezes por algumas questões, aí elas vêm reclamando de alguma coisa, eu falo, olha, eu vou falar de novo. Aí ela já até fala, já sei, mãe, ele é o melhor pai do mundo que eu podia ter. Eu falei, exatamente. Ele é o melhor pai do mundo para você. O que ele tinha que fazer, ele fez, ele te deu a vida, tá ótimo. O que ele faz aí já é problema do homem, não do pai. A gente tem que aprender a separar. Então, aí é o homem, os defeitos dele, você larga com ele, não são seus. E a gente já tem que começar a trabalhar isso, né? Porque isso foi um processo muito difícil para eu trabalhar isso dentro de mim. Então, é possível. Nossa, que legal. Então, Nina, eu não entendi o que você colocou aqui, você tinha escrito, né? Aqui, eu não entendi, pois assim, também acontece com a gente, com o que a gente lê. Ela falou de mimetizar, aí eu fiquei refletindo, não sei se isso também acontece quando a gente lê coisas que dizem assim, você vai ser assim, ou você é assim. Ler, televisão, o que você assiste, igual eu te falei, são em todos os ambientes. No trabalho, relacionamento, amigos, família, a gente mimetiza, tá? Por exemplo, você tem uma amiga que tem uma mania, ela vem e fica um mês na sua casa, às vezes você pega aquela mania dela, sem querer. Então, o que vai trazer a gente para esse processo, para a gente identificar que a gente está mimetizando, é a nossa consciência. Enquanto a gente não tiver consciência disso que a gente faz, a gente vai continuar nessas limitações, vai continuar nessa, como que eu posso dizer, nesse piloto automático. Representando. Isso. Que a gente às vezes se vê até repetindo frases de exatamente. Filmes, a gente se vê repetindo padrões, limitações, né? Um exemplo, gente, às vezes a gente fala assim, essa profissão é de família, às vezes nem é profissão de família. Um vai seguindo o outro por mimetização e vai continuando, né? Mônica,
Então, por exemplo, essas digitais influencers ou os digitais influencers, eles aproveitam dessa facilidade que nós temos de mimetizar. Mimetizar, exatamente. Você quer, para você se sentir, é igual eu falei, por N motivos, né, gente? Para a gente se sentir pertencida, acolhido, próximo, ou se identificar aquela pessoa, você começa a copiar aquela pessoa. Por que eles influenciam tanto? Gente, às vezes o produto nem vai ser bom para você, mas você quer o produto porque fulano de tal usa o produto. Quer exemplar que mimetização que é essa? Entendeu? Então a gente mimetiza por diversos motivos. E aí aqui a gente tá querendo mimetizar autoconhecimento, hein, gente? Vamos querendo todo mundo autoconhecimento. Isso aí é bom. Então tem uma frase que é do livro do Gary, que é do Access Consciousness, né? Que ele que trouxe essa mimetização biomimética. Oh, meu Deus. Sendo você, você mudará o mundo. Copiando os outros, você será só mais um. Não, peraí, que eu quero que você fale de novo aí, tá? Então, vamos lá. Fala, Mônica. Sendo você, você mudará o mundo. Copiando os outros, você será só mais um. Eita! É para mexer, né, gente? Porque, querendo ou não, a gente fica no piloto automático, daquilo ali tá certinho. Essa daí eu quero mimetizar. Eu tô querendo gravar aqui. Eu gravei aqui, gente. Você gravou? Eu quero gravar, amiga. Essa é boa. Essa é boa. Aí Então, o Geivan falou de uma dúvida que ele tem. Então, nem sempre, a gente mimetizar, igual eu te falei, quando você mimetiza uma pessoa, você puxa para você, mas puxa para você a determinação que aquela pessoa tem, a força de vontade, né, a autoestima, isso é positivo. Mas você tem que ver se aquilo está sendo da sua essência, né? Está sendo você mesmo? Como seria se você focasse na sua essência, no que você gosta de fazer, no que te traz alegria, no que te traz bem-estar? Como eu estou trabalhando muito isso também, você poder dizer um não com tranquilidade. Gente, como as pessoas dificultam a resposta não. Por exemplo, uma amiga me chamou, eu não estou afim de ir na casa dela, a gente tem que normalizar isso, de falar, hoje eu não estou afim, vamos marcar outro dia. Não, a gente cria justificativas e desculpas e vai criando até mentiras para justificar uma coisa que você poderia tanto falar, eu não estou afim hoje, outro dia eu vou. A gente nem o não, a gente não normaliza isso, né? Hoje eu não posso, hoje eu não estou afim, hoje eu não quero. Hoje eu não estou disponível. Hoje eu não estou disponível. E tá tudo bem, gente. Só que aí quando você fala isso para alguém, você tem que dar uma justificativa imensa, porque senão a pessoa já se sente ofendida. Não tem que se ofender. Você está sendo só você. Qual é a dificuldade das pessoas aceitarem as outras ser só elas mesmas? É verdade. Então, a gente cria uma dificuldade, um peso onde não tem. Ah, se eu fosse você, eu fazia isso. Tudo bem, interessante o seu ponto de vista. Mas no meu ponto de vista, eu não vou fazer. E tá tudo bem, gente. Tá tudo bem, tá tudo bem julgar que errou, né? Às vezes você acha que você errou, tá tudo bem. Tá tudo certo. Da próxima vez você escolhe diferente e não repete, não erra de novo. A gente, hoje, a Nina falou uma coisa que é verdade, a gente se autoexige demais. Para que tanta cobrança? Para que tanto cobrar que a gente seja perfeito, que a gente agrade a todos, que a gente, entendeu? E aí, nesse intuito de agradar os outros, de ser sempre bom, de sempre falar sim, você vai mimetizando para viver numa sociedade e deixa de ser você. Ô, Mônia, mas nesse caso
própria sociedade manipula a mente da gente. Por exemplo, Exatamente. eu estudante E aí que tá, nós estamos aqui para eliminar essa alienação. Esse tempo atrás eu até coloquei um vídeo falando isso, o quanto a gente é alienado, gente. O quanto a gente se permite ser alienado. E o autoconhecimento tá aí para isso, né? Ontem mesmo, numa live que eu estava assistindo lá no grupo de estudo, que eu faço um grupo de estudo na segunda-feira, a gente estava falando por que o boom do autoconhecimento e de buscar essas terapias alternativas, né, expansão de consciência, por que hoje se fala tanto disso? Por que hoje as pessoas buscam tanto isso? Porque chegou um ponto que as pessoas estão enxergando que não faz mais sentido permanecer do jeito que está. Não faz mais sentido continuar no piloto automático, vivendo para quê, gente? Esse momento que estamos vivendo, eu acho que creio que muita gente foi chamado, né? As pessoas ouviram o chamado dessa mudança, dessa necessidade de buscar o autoconhecimento, né? Buscar essa transformação. Exato. A gente tem que ser e não ter. E é isso, parece clichê, parece que tem que repetir todo dia. Vamos repetir todo dia. Eu estou aqui para ser e não ter. E isso foi uma coisa que o meu esposo falou. Eu nem me lembro mais do dia que deu a notícia que a moça tinha morrido. Aí meu marido lá da cozinha falou assim para mim, nossa, isso é um soco no estômago, né? A pessoa trabalha tanto, igual ela ficava tão longe da família, trabalhando tanto para criar dinheiro, às vezes, para ter uma facilidade, para quê? Para quê, gente? Foi tudo. De que adiantou? De que adiantou você ter tanto dinheiro? É igual até Buda fala, né? O ser humano trabalha tanto para juntar riqueza e no final da vida a riqueza não traz nem a saúde. Porque tem gente que morre e não adianta de nada você ter o dinheiro. Tem gente que gasta horrores para trazer a saúde de volta e não adianta. Então a gente tem que ter esse entendimento. Nós estamos aqui para ser. Nós somos seres humanos, nós estamos aqui para ser, para estar uns com os outros, né? Para apoiar um ao outro. E é assim que a gente vai crescer e vai expandir. Enquanto a gente não tem esse entendimento, a gente ainda vai passar por muita coisa. Porque tudo de ruim que a gente passa, de certa maneira, é a gente mesmo que criou, né? Para de alguma forma, a gente avançar. Eu estou lendo um livro que chama Livro do Conhecimento, que fala muito sobre isso. Fala muito, né? Lá é assim, tirar da nossa ideia a questão de religião. Lá ele fala de todos, ele engloba tudo quanto é livro sagrado. Lá ele fala do Alcorão, da Bíblia, tem uns nomes de um livro que eu nem sei de que religião que é, para você ter uma ideia, tem uns nomes esquisitos lá. E ele fala que todos eles foram ditados, né, por missionários para ajudar a humanidade. Mas que, infelizmente, por ego e por poder, muitos distorceram o que estavam ali. Com o intuito de que, gente? De alienar. Desculpa, eu não gosto muito de falar muito de religião, mas tem umas religiões que praticamente alienam todas as pessoas que fazem parte dela. Não permite que as pessoas saiam daquilo ali. E será que é isso mesmo? Não permite que progride, né? Exatamente. Será que é isso mesmo? Cara, se você parar, nós somos tão sábios. Nosso corpo é tão perfeito. Tudo tem seu cantinho certo. Olha, se você parar para pensar, o que é isso? Que mecanismo é esse do ser humano? Alienado para ficar preso. E eu repito isso, a gente não está aqui para sofrer, gente. A gente não veio aqui para sofrer. O meu da caverna, né, Mônica? Oxi! O meu professor de mecânica de física quântica, ele diz muito isso a respeito disso. Ele fala, não interessa a religião que você tem. Não interessa se você chama Deus de universo, de Gaia, que é a Terra, né? Não interessa o que você está levando como princípio religioso. Você tem que crer num ser superior e que você carrega a sua vida de uma forma que todas as religiões falam. O amor ao próximo, fazer o bem e pronto. Não interessa se eu pergunto para você qual é a sua religião. Não me interessa se você é católico, espírita, crente,
Eu quero saber das suas benfeitorias. Exatamente. Né? Que é a sua benfeitoria que vai fazer o mundo ser diferente, a sua vibração vai melhorar, a vibração dos que estão ao seu redor vão melhorar e por aí adiante. Esse livro, por exemplo, ele é ditado por, né, eu não gosto muito de falar dele, porque nem todo mundo acredita e tal, mas ele é ditado por dimensões superiores. Lá eles deixam bem claro que a única espécie que julga, que critica, que cria diferenças entre os seres somos nós. E nós viemos da mesma origem, gente. Independente se é preto, branco, cabelo enrolado, cabelo branco, se gosta de mulher, se gosta de homem, independente. Nós somos muito mais do que isso. Então, isso vira mesquinharia, certo? E isso nos atrasa. A gente tem que... Independente do que você acredita, né? Independente do que você acredita. Se você veio de uma explosão meteórica, se você veio do macaco, se você veio de Adão e Eva, é indiferente. Você tem que entender que você é aqui hoje um ser humano e que você precisa fazer o bem e vibrar em harmonia para que o mundo vá melhorando a cada dia. É o que eu repito sempre, nós não estamos aqui para sofrer, nós somos uns pelos outros e nós vivemos em ressonância, tá? Nós somos ressonância. O que a gente trabalha aqui, você pode ter certeza que está trabalhando aí na sua casa, no seu ambiente, ressoa, né? Então... Eu gosto muito de uma frase que fala assim, o que você planta, você colhe. E é exatamente isso. É crer que você faz o bem, você terá o bem. Se você não faz o bem, o professor até que fala que não existe o mal, existe a ausência do bem. Que o mal, ele não existe, ele existe. Ou você faz o bem, ou você é isento desse sentimento que é o bem. Tati, eu penso até mais. Eu acredito que não existe o mal porque nós entendemos a benfeitoria, né? E o que a gente não faz de benfeitoria e que nos motiva a pensar somente nós sermos egoístas e não compartilhar, é que as pessoas chamam de mal. Um exemplo também para ilustrar isso que a gente está falando, que a Mônia está falando muito bem, é aquele filme Avatar, não sei se vocês assistiram. A mensagem é bem direta, né? Então, lá as pessoas, elas estão entendendo que elas fazem parte de toda uma cadeia. E nós, hoje, eu e a Mônia, a gente teve vários papos cabeça. Eu queria ter sido hoje. Aí, o que acontece? Aí a gente falou sobre isso, né, Mônia? Que o planeta Terra, se a gente for pensar bem e observar, o nosso corpo, ele é repleto de células, de protozoários, vírus, bactérias. E eles ficam ali brigando, disputando o território e tudo mais. Se a gente for olhar para o planeta Terra, o planeta é um corpo. E a humanidade, animais, flora, tudo isso também está ali brigando pelo seu espaço, brigando pela sobrevivência. Então, só que no nosso caso, a gente está numa sintonia que a gente é os micróbios que precisam ser expurgados, né? Pela vibe que a gente está, é isso aí. Então, a gente tem que realmente, para a nossa sobrevivência, aprender a agregar e não a separar. Exatamente. Exatamente. Eu posso contar um relato? E não deixar de falar, né? Não se deixar calar. Eu trabalho com muita coisa, né? Não é só... Vou estudando outras coisas, a Nina também estuda lá também algumas outras coisas comigo. E para quem... Eu sempre falo, quem não tem conhecimento prefere criticar. Então, eu sou chamada de feiticeira, eu sou chamada de bruxa. Dependendo do que eu falo, eu sou a louca, que eu tenho teorias de conspiração. Não me importo nem um pouco. Me chama de doido de bruxa. Ah, sou mesmo. Tem que com combustível precipitado que um dia eu tô na vassoura.
sabe? Eu levo na brincadeira, entendeu? Mas, Mônia, Mônia, até o Gevan falou que queria falar, e depois que ele falar, eu vou falar o que eu ouço muito sobre isso. Então, a gente não pode se deixar calar, gente. Que da mesma forma, você tem que entender que às vezes essas pessoas que mais têm a mente fechada, elas não buscam o conhecimento. Por falta de conhecimento, eu prefiro criticar. E é o que eu te falei, elas vão no piloto automático. Se aquilo está funcionando para elas, elas acreditam que está funcionando há centenas de anos daquele jeito, então vamos seguir desse jeito aqui. Só que a gente está vendo, para a gente que trabalha com energia, que o mundo não vai continuar mais do mesmo jeito que era, gente. Nós estamos passando por uma transição aí ferrada, já estamos passando, ainda vamos passar por processo um cadinho mais difícil, depois vai ficar bom de novo, depois vai ficar um cadinho mais difícil, né, Nina? Mas assim, nós estamos aqui, entendeu? Porque nós vamos ver essa reviravolta. E quando chegar, nós vamos falar, tá vendo, gente? Eu avisei, é isso aí, agora vamos fazer parte desse novo processo. Porque as pessoas que não entrarem nesse novo processo, elas vão sofrer muito. Porque não é uma transição planetária, não é só aqui no Brasil, é tudo, gente. A mudança está aí energeticamente. Quem tem mais sensibilidade sente, eu já senti muitas vezes, teve dia que eu fiquei assim, no reboque mesmo. Mas a gente não pode se calar. Um pouquinho que você planta uma sementinha aqui, um pouquinho que você planta uma sementinha ali, pode germinar e pode crescer, né? Ó, esse grupo aqui, quantidade de pessoas que já tem. Eu faço parte do grupo na segunda-feira. Eu tenho um outro grupo de estudo na sexta-feira. É uma galera legal trabalhando para isso. Então, a gente não pode desistir. A gente ainda vai conseguir. Pode falar, Geivan. Antes eu queria fazer uma pergunta. Seria possível, tem como mimetizar situações para outras pessoas que a gente não vivencia? Você jogar para outra pessoa? Isso, agora vai entrar a fase do relato. É porque quando eu tinha mais ou menos 7 anos de idade, né, eu frequentei tanto o berço católico quanto o evangélico. Até pouco tempo atrás, por meio de uma frase, eu bloqueei toda a questão financeira da minha vida, né? Desde criança, eu sonhava em ter uma boa profissão, uma boa qualidade de vida, um melhor carro, uma melhor casa e assim por diante. Na última vez, com mais ou menos 12 anos, um pastor falou que um rico não passa nem por um buraco da agulha, que é muito difícil um rico se salvar, né? E aquela fase foi impactante para mim, porque ele usou a Bíblia para poder relatar isso. E eu fui sempre assim, fui sempre criticando o rico, fui sempre criticando as pessoas que tinham boas condições de vida. E uma hora, um dia normal, eu percebi que o próprio pastor era bem de vida, então ele passou uma coisa que ele não pratica. E isso eu fui, durante anos, criticando outras pessoas que tinham boas condições por uma frase que ele me falou. Então, porque aí isso não entra nem só em mimetização. Isso aí a gente fala que é um implante, tá? Ele implantou. É uma crença que você tem. É uma crença de que rico não é uma pessoa boa, entendeu? Que rico passa a perna nas pessoas, ou que para ser rico você tem que ralar demais, tem que ter uma vida muito sofrida, entendeu? Para trabalhar muito para ganhar dinheiro, ou que, por exemplo, igual o rico não vai ter salvação. De certa forma, a interpretação dele da Bíblia, igual eu falei que o livro fala, as pessoas por ego, elas manipulam a interpretação para doutrinar as pessoas, para alienar as pessoas. Olha o que ele falava para vocês na igreja. Ele pode viver no bem bom, ter dinheiro, ter carrão, ter casa, mas vocês não. Vocês têm que morrer de trabalhar e ainda dar o dinheiro para ele, para a igreja. Entendeu? Olha a crença e olha o implante que ele está colocando em você. E você carregou isso por anos. Então, isso é uma crença, tá? Você não tem que sofrer para ter dinheiro, a vida não tem que ser difícil, isso são tudo crenças limitantes. A vida tem que ser difícil, para ganhar dinheiro tem que sofrer, entendeu? Você pode ter tudo isso, o universo é abundante para todos. E o pior, Geivan, é que isso foi implantado, né? Como a Mônica está dizendo aí perfeitamente, te gerou uma crença limitante que, sem perceber, você carregou no seu subconsciente isso, e isso te impede de florir.
sabe? Porque enquanto, igual eu já falei em algumas imersões minhas, que se você pensa que o dinheiro é escasso, mais escassez vai vir. Se você pensa que é difícil fazer uma coisa, mais difícil será. Então, assim, essas crenças, elas têm que ser libertas da sua pessoa para que você flua também. Então, em relação ao dinheiro, né, que você falou do pastor e que te marcou muito, isso tem que ser anulado, né, cancelado da sua vida. Porque enquanto você tiver essa crença limitante que o pastor poxa vida, por até distração dele, né, vai saber o porquê que ele usou isso, mas que ele falou e enraizou dentro de você, isso te traz consequências muito fortes para a sua vida atual e futura. Então, a gente precisa, então a gente precisa de estar mudando essa forma de pensar. Todas as vezes que você pensar numa pessoa rica, você fala, poxa vida, que delícia a vida dessa pessoa. É isso que eu quero para mim. Que gostoso ter dinheiro para isso. É muito bom eu me sentir afortunada. É muito bom eu me sentir rico. E rico de saúde, e rico de coisas que você se alimenta, e rico de pessoas que te rodeiam. E levando isso adiante, aí você vai ver essa energia mudar, sabe? Ela vai mudando com tanta rapidez que você até assusta. Você fala, poxa vida, se eu soubesse disso, eu teria feito isso com 10 anos de idade. Eu tenho uns exercícios sobre dinheiro também, depois eu vou colocar lá para vocês, porque é muito isso que a Tati falou. Dinheiro também é energia, gente. Tudo é energia. Tudo é energia. E para nós no Axis não existe energia negativa e energia positiva. Tudo é energia. Cada uma tem sua frequência. E olha para você ver, eu vejo o Geivan, eu vejo o meu filho também, né? Assim, a gente acaba que vai colocando assim em mente as coisas também que eu tento influenciar o meu filho com coisas positivas e que eu vejo o quanto é difícil. E eu falo para ele assim, Pedro, se eu tivesse a condição de ter uma mãe que falasse tão fortemente a respeito de vibração, de energia com a sua idade, hoje eu seria uma outra mulher. Porque tudo bem, eu estou conseguindo me evoluir em relação à minha energia, minha vibração, mas se eu tivesse feito isso 20 anos atrás, poxa vida, olha o quanto eu já estava mais à frente, né? Mas é tudo no seu tempo, tá tudo certo. Então, você tem que se sentir feliz, Geivan, e super grato por estar tendo essa oportunidade, dessa visão hoje, com a pouca idade que você tem. Porque você pode mudar o seu mundo. Você falou uma coisa muito sábia, tudo no seu tempo. Exatamente, não se culpe. Às vezes, 20 anos atrás, você não ia ter a mentalidade, a consciência que você tem hoje para receber esses conhecimentos, para receber essa expansão, né? Igual, Geivan, como eu te falei, dinheiro é tudo energia. E as pessoas confundem, acham que as pessoas ricas que são felizes. Não. Não, perdão. Quem tem dinheiro que é feliz, né? E quem não tem dinheiro não é feliz. Não é, tá? Não é o dinheiro que traz a alegria, é a alegria que puxa o dinheiro, porque o dinheiro é a energia da diversão. Então, quando você faz aquilo com diversão, com alegria, ele vem, opa, pera lá, aquela pessoa tá muito alegre, muito feliz, eu vou ali ficar perto dela. Então, é o contrário. Mônia, não é o dinheiro que traz a alegria, é a alegria que puxa o dinheiro, tá? Isso, eu tenho um relato aqui fantástico, que eu vou até deixar aqui para também mexer um pouquinho com a cabecinha do Geivan e de todos vocês também, que eu tenho um relato assim pessoal, que o meu namorado, o William, ele tem essa situação. Ele tem essa situação de, nossa, eu trabalhei muito para conseguir isso, é difícil demais, eu trabalho demais, eu trabalho 15 horas por dia. E quanto mais ele ficar preso nisso, quanto mais ele mais ele vai trabalhar, mais ele vai se sentir preso no trabalho para ter o dinheiro,
E um dia eu cheguei nele e falei, olha, William, eu penso no dinheiro com uma leveza tão grande e que quanto mais eu penso no dinheiro com leveza, mais ele chega em mim. E chega de forma Mais ele chega inesperada. até mim. Porque tem coisas assim que acontecem. E de forma eu faço uns inesperada. exercícios aqui, do nada surge um dinheiro que eu nem estava esperando, um cliente que não estava me pagando há muito tempo me paga, e é assim. Então, a gente também não é uma coisa que eu trabalho muito. Você não pagar as coisas ou comprar as coisas pensando que o dinheiro está acabando. Sempre pague uma conta, sempre compre alguma coisa. Quando eu faço mentalmente, quando eu vou pagar a pessoa 70 vezes mais para você, 70 vezes mais para mim. Ou se eu estou comprando alguma coisa, todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Então, são energias para a gente trabalhar isso na gente. Porque isso, igual eu te falei, é implante, né, Geivan? É uma coisa de uma vida inteira. A gente é treinado para isso. Como eu te falei, quantos anos a gente é treinado para a gente ser alienado? Você não é preparado pelos seus pais para você ser um empreendedor, para você ser um dono de uma empresa, para você ter seu próprio negócio. Você é preparado pelos seus pais para você estudar e trabalhar para os outros, ter carteira assinada. Isso é uma alienação. Você é preparado para trabalhar horrores, para enriquecer outras pessoas. Então, por que não começar a trabalhar a mente das pessoas para elas trabalharem para si mesmas, né? Então, a gente é trabalhado a pagar as coisas com dificuldade, achando ruim, contando o que está sobrando. Então, isso tudo a gente está trabalhando na energia da escassez. Então, às vezes, até o dinheiro vem na nossa mão, mas a gente está trabalhando tanto nessa energia que ele é aquela que o dinheiro mal bate na conta e já vai embora. Você nem sabe o que você fez com o dinheiro. Porque ele não vai ficar com você. Quantas pessoas eu escuto, Mônica? Quantas pessoas eu escuto falando assim, nossa, meu dinheiro nem esquentou na minha mão e Exatamente, saiu. ele vai sair mesmo. Se você não tem Nossa, alegria meu nenhuma salário... vai ficar com ele, então ele vai embora assim. Nossa, meu salário chegou e eu paguei um monte de conta, tô no vermelho de novo. Quantas vezes eu vou no caixa eletrônico, porque lá na minha cidade não tem banco, não tem cartão, não tem nada disso. Então, a maioria das vezes a gente tem que ter dinheiro, né, vivo. E eu pago meu aluguel no dinheiro, porque o senhorzinho que recebe nem conta de banco, Pix, ele nem sabe o que é Pix. E aí, quando eu vou no caixa eletrônico retirar o dinheiro, eu falo assim, gratidão, Senhor, por esse dinheiro, eu estou muito feliz de estar pegando ele aqui. Pronto, só isso, eu já tenho certeza que o universo já está movimentando horrores para me dar mais. E esse é um trabalho constante. Ficou mais ou menos claro aí, gente, a sua dúvida? E é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho de formiguinha. Um pouquinho hoje, e eu sempre bato nessa tecla com todas as pessoas que eu atendo e pessoas também, a maioria são família, né? Incluindo o William também, que eu trabalho muito esse sistema com ele. Eu falo assim, é como se nós fôssemos alcoólatras anônimos. Mais um dia eu penso positivo, mais um dia eu estou sendo grata, mais um dia eu não penso em escassez, mais um dia, mais um dia. Isso, mais um dia, mais um dia, mais um dia. E aí vai passar 10, 15, 20 dias, você já vai estar fazendo naturalmente, você não vai estar nem se estudando para falar. Você já vai estar saindo de você naturalmente. Exatamente. Né? E por que você pode ver por que é todo dia, por que todo mantra é repetição, por que todo exercício é repetição, por que no Axis a gente faz muitas perguntas, porque a gente aprende por repetição. Então, é um treinamento, você treina a sua mente a pensar daquele jeito, né? Você modifica. Só que tem uma coisa que eu até falei esses dias nos stories, não adianta só aqui. Gente, o universo não recebe o que está aqui na sua mente, ele recebe a sua vibração que você emite. Então, por exemplo, Geivan, vou dar um exemplo. A Tati também já ensinou isso. Quando você quer almejar muito uma coisa, você fecha os olhos e sente como você vai estar, que emoção você vai ter conquistando aquilo. Se é um carro, que emoção que você vai sentir, que alegria você vai sentir estando naquele carro, se é um emprego novo, se é uma casa independente, porque o universo, ele entende vibração.
Então, não adianta você só pensar aqui, se aqui tá diferente. Tem que ter congruência, alinhamento, o que você pensa e o que você sente. Né? Mas começa treinando assim. Isso, pensamento e sentimento juntos. Isso, tem que ter uma congruência, tá? É um exercício de todo dia, não é um exercício de hoje, de amanhã e de depois não fazer. Mônica, então, desse jeito você nunca tem problema com dinheiro, não tem problema não, perdão, eu não faço palavra. Não tem questão com dinheiro, tem, gente, nós estamos aqui, nós vamos ter questões assim com dinheiro, mas é você ter mais clareza, né, mais consciência de que forma você vai resolver aquela questão ali, que se apresenta, e na mesma hora você perguntar, ei, o que tá certo sobre isso que eu não considerei aqui? Por que eu tô criando essa situação de novo na minha vida? É você buscar com perguntas a consciência para sair daquela questão. Por que eu estou repetindo isso aqui? Né, que perguntas eu não estou fazendo, que se eu fizesse mudaria aqui? O que eu posso criar aqui para mudar isso com total facilidade, alegria e glória? Não é que a gente nunca mais vai ter questões a ser resolvidas. Sim, nós vamos ter, nós somos seres humanos, convivemos com outros seres humanos, nós somos máquinas. Então, vão aparecer questões. O que vai definir é a sua consciência e a clareza de resolver aquela questão que se apresenta ali para você. O que você tem que aprender ali? Se ela se apresentou de novo, gente, é porque tem alguma coisa ainda que você precisa aprender. E ela vai repetir, 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 até que você entenda o que você precisa aprender com aquilo ali, né? Então, como que a gente vai sair de um desses pontos de mimetização? Consciência. Você estar consciente do que você está fazendo, você se vê. Até a Nina falou, nossa, tem hora que a gente se vê fazendo, a gente se vê repetindo, né? Então, naquele momento, fala, ei, por que eu estou mimetizando isso aqui? Isso não é meu, devolve. Eu acho que eu já ensinei aqui um exercício desse, né? Você tá vendo que você tá mimetizando alguma dor. Gente, isso é claro. Eu que tenho menino, por exemplo, quando eles eram menores, começava com dor de cabeça e ficava falando, ai, tô com minha cabeça doendo, ai, minha cabeça tá doendo, ai, mãe, minha cabeça tá doendo. Meus meninos têm preparo para dor, não, é tudo assim. Repete 100 vezes. Eu falo, não, já vai passar, que ó, cheira um olhinho, já sarou. Eu falo desse jeito. Rapidinho, o outro já tava falando, ai, parece que minha cabeça também tá doendo. Não é? Vai mimetizando a situação, vai puxando um para o outro. Então, é você ter consciência do que você está fazendo, né? E você aparar ali essa questão dessa mimetização, porque a gente mimetiza, a gente puxa para frente. Então, na consciência, você já corta e devolve, porque lá não é seu. Quando eu tô sentindo qualquer coisa, a primeira coisa que eu falo, ou uma dor de cabeça, eu pergunto pro meu corpo, essa dor é minha? Se eu sentir que tá leve, não é meu. A gente sente que o corpo fica mais leve. Se você pergunta, corpo, essa dor é minha, e você se sente meio retraído, meio pesado, energia pesada, você pergunta, o que você quer me mostrar com tamanha intensidade? Seja questão, seja tudo, seja problema, alguma questão que aparece, você pergunta, isso é meu? O que você quer me mostrar com tamanha intensidade? Ou se você sentir que ficou leve, então não é seu, então você devolve. Eu devolvo para o remetente com consciência anexada. E devolve porque não é seu. Porque por mimetização, até do ambiente, como eu te falei. Por exemplo, o camaleão, ele não mimetiza da natureza, nós também mimetizamos. Por que a gente se sente tão leve, né, quando a gente está na natureza? A gente se sente muito mais conectado com a gente mesmo, porque a gente está mimetizando aquele ambiente, a gente está mimetizando aquela esfera que está ali, né? Aquela conexão que a natureza tem, que é tudo tão perfeito e se conecta, é água, é animal, é planta. Então, quando a gente está ali, se permite estar ali, a gente está mimetizando aquilo para a gente. Por isso que a gente se sente leve, se sente completo, se sente mais com a gente. Então, a mimetização também é no ambiente. Então, quando você está num lugar que você se sente que está pesado, se você fica muito ali, você sai dali meio assim, capengando também. Fala, opa, isso não é meu. Eu devolvo. Devolve para o remetente com consciência. Oi! Hein, Mônica, em relação... Desculpa. Eu parei, achei que ela estava me chamando. Gente, minha mãe me gritou e eu achei
microfone estava mudo e eu... Oi! Não, Tati. Ai, ri demais. Desculpa. Ô, gente, olha aqui, a Nina falou assim, o segredo da mente milionária, fala o que a gente falou, né, a respeito. É um livro muito bom. Aí eu achei ele aqui, eu baixei, tá? Tá em PDF. Se vocês olharem, se vocês quiserem pegar, tá aí, ó. Eu quero. Eu mandei para todo mundo aqui que está participando. Outro também que fala muito é Pai Rico e Pai Pobre. Também Deixa eu ensina ver se muito tem. isso. Fala sobre muito Pai isso, rico, sobre mudança de pensamento. Gente, vocês sabem por que eu gosto de compartilhar livros? Contar para vocês. Quando eu fiz regressão, eu descobri que eu já fui bibliotecário. Tá aí, por isso que você ama ler. E gosto de compartilhar. Então, por conta disso, eu vou acho fazer uma importante. pergunta. Isso, eu ia fazer uma pergunta relacionada a ambiente, né? Mesmo você não querendo ouvir, as músicas ao redor influenciam também na mimetização? Influencia, só que você pode anular, tá? Eu já tinha te falado isso uma vez, igual quando você vê notícia trágica, eu não assisto, chego lá na minha mãe, ela tá assistindo, por exemplo. Então, eu anulo aquilo ali. Eu falo, tá tudo certo, tá tudo resolvido, tá todo mundo em paz, eu tô em luz, ela tá em luz, sempre anula, tá? Essa questão de anular, até no Theta Healing fala, né? Quem trabalha com Theta Healing, sobre downloads, o que você faz de download. Então, você cancela aquele download negativo e joga um positivo na hora. E no Axis, a gente fala que a gente tem 10 segundos para fazer uma nova escolha. Então, você tem 10 segundos para cancelar isso aí. Então, a música está te influenciando? Ih, nossa, está tudo certo, está tudo resolvido, isso não me influencia. Eu sou envolta em luz. Eu sigo uma única lei. E assim você vai anulando e vai criando outros downloads, tá? Porque tudo influencia. Porque como nós somos ressonância, Diego, nós fazemos parte de algo muito maior. E nós somos conectados, de alguma forma. Como eu falei, nós somos ressonância. Tem coisa que a gente faz aqui que influencia lá do outro lado energeticamente. Então, todas essas questões de ambiente, de lugar, de pessoas, também nos influenciam. Né? Por isso que Gary foi estudar isso, por que as pessoas se copiavam. Aí veio a mimetização, né? Entendi. Entendeu? Gratidão. Gente, eu achei aqui, vocês querem que eu mande também o Pai Rico e Pai Pobre? Que eu quero. Então tá. É do... nunca é demais. Então, é do... Mônia, é do Robert Kiyosaki. Não. Esse não... Agora, eu queria relatar uma coisa com vocês que a Tati falou, e que esses dias atrás eu fiquei muito mexida, fiquei emocionada mesmo, sobre a questão de analisar o filho, né? Como seria se a minha mãe tivesse tido o conhecimento que eu tenho, e hoje eu falo isso muito para as minhas meninas. Como eu gostaria, né, que eu tivesse tido esse encontro com autoconhecimento desde pequeno, né, de ter essa expansão de consciência desde pequeno. E esses dias as minhas meninas, a minha prima é mestre em Reiki, ela que me iniciou, e ela ia fazer Gaia Reiki para criança, né, e as minhas filhas escolheram fazer. E eu fui, deixei elas fizeram, elas voltaram, nossa mãe, é tão interessante, sentindo a energia e aplicando um reiki nelas mesmo, que primeiro tem que se auto-aplicar por um tempo. E esse filme me mexeu muito, porque eu falei, caramba, né, elas já estão pequenas, né, já se identificando com isso, já buscando isso, então isso me mexeu muito, porque a gente, às vezes, não que a gente tem que analisar que tudo era porque tinha um tempo, né? Às vezes eu não ia ter a maturidade que eu tenho hoje e a consciência que eu tenho hoje para enfrentar isso. Mas como poderia ter sido diferente? A gente pensa, né? Como poderia ter sido diferente se a gente tivesse um apoio, um pai e uma mãe, com essa estrutura que a gente hoje oferece para os nossos filhos, com esse conhecimento e essa expansão que a gente oferece para os nossos filhos. Então, quando a Tati falou aí do filho dela, eu me tocou aqui por isso, porque eu fiquei muito mexida com as minhas filhas terem
né, essa curiosidade, essa vontade de fazer, de começar, de começar já nesse caminho. A Nina falou que era seu propósito, Mônia. Ainda mais ser como é, sem ter tido um acompanhamento desde a infância. Exatamente. Né? Às vezes, se eu fosse mais fácil, fosse mais tranquilo, eu não teria buscado também, né? Não sei. A gente não sabe. Então a gente joga para lá, não é eu, né? Minha mãe fez o que que a consciência dela permitiu fazer naquele momento, tá tudo certo. Não tem erro, não tem errado nessa história. Mônia, tenho mais uma curiosidade. Pode perguntar. Então tá bom. Por exemplo, um casal, né? Relação conjugal. Tanto o homem como a mulher vem com um problema de mimetização. No caso, o problema se duplica aos filhos ou o filho herda mais de um do que do outro? E a outra pergunta é se um cancelar ainda continua? Não, é assim. O casal já mimetiza, né? Com o tempo, você vê que às vezes algum repete alguma coisa do outro, ou um jeito de falar, ou repete alguma frase, porque é muita convivência. Então, mimetiza, tá? A gente acaba mimetizando, você passa a fazer coisas que o outro também faz. Os filhos, principalmente, que a gente ainda fala assim que criança aprende com exemplo, ele não está aprendendo só com exemplo, ele está copiando. Por isso que filho tem uma idolatria muito grande até os 7 anos com pai e mãe. Pai e mãe são heróis. Nossa, quando eu crescer eu quero ser igual meu pai, quando eu crescer eu quero ser igual minha mãe. Então eles mimetizam com muito mais facilidade. Eles vão copiar tudo que você faz, né? Eles vão mimetizar. Aí o que acontece? Você crescido, criança não vai cancelar. Você crescido, cancela. A mimetização acabou para você, certo? Sim. Pode seguir em outros filhos, porque aí vai depender de cada filho cortar a sua mimetização. Agora, vamos para o lado sistêmico. Se você está falando assim, que é uma questão que se segue na família de gerações e gerações. O Geivan veio aqui e aparou isso, ele resolveu isso, ele está trabalhando isso em honra aos que passaram, ele vai fazer diferente, aquilo não continua na sua família, não continua na sua linhagem, ela acaba ali, porque você aparou as arestas que ficaram para trás. Agora, essa mimetização que eu falo de psicologia, de fisiologia, do jeito de ser, do jeito de falar, de algum sotaque, isso é individual, cada pessoa tem que cancelar a sua. Né? Às vezes você cancela e seu irmão ou sua irmã vai permanecer mimetizando seu pai ou sua mãe. Né? Então vai se prosseguir. Vai se prosseguir. Resolve só com você. Entendi. Ficou claro? Ficou sim, gratidão. Mônia? Sim. Te perguntar então, por exemplo, a gente está falando da mimetização. Isso. Mas quem, por exemplo, no caso, se tudo é energia, vamos supor, pessoa que nem a gente está falando, uma pessoa que a gente copia, ou uma pessoa famosa, piorou ainda, e a gente copia. Uhum. Energeticamente, essa pessoa, ela é sugada? Ela é vampirizada? Não. Ou não tem relação? Não tem relação. Essa mimetização, não. Porque aí essa questão de ser vampirizado ou de ser sugado já é outra linha de mimetização, nem é mimetização, né? Ali já entra questões energéticas, espirituais, que você faz mal àquela pessoa. Essa mimetização, você não atrapalha a outra pessoa. Você atrapalha a si mesmo. Você está copiando, deixando de ser você, na sua essência, fazendo mal só a você. A outra pessoa, às vezes, nem sonha que você está mimetizando ela. Sim. Você está puxando aquilo para você, né? Sim. Entendi. É igual um exemplo da constelação, que ontem nós estávamos trabalhando, é um pai no leito de morte, falou assim para a filha, ela tinha 11, 12 anos, e falou para ela assim, olha, agora ficou você
você vai ter que cuidar da sua mãe. E jogou em cima dela um peso que não era dela. Então, ela, com 32 anos, ela era cheia de problemas, cheia de doença, ela era a única que não casou, largou a faculdade, vivia dentro da casa da mãe, só ela. Por quê? Porque ela parou tudo que ela tinha por conta daquele peso que o pai jogou sobre ela. Então, essa foi a forma dela encontrar, dela não sair de perto da mãe. Então, ela criou várias situações, várias dificuldades para a vida dela, para que ela permanecesse ao lado da mãe, como o pai jogou. Isso é um exemplo de vampirismo, vamos dizer assim. Mas aí entra mais a lealdade da família. Ela segue aquilo que foi jogado energeticamente em cima dela, né, por uma lealdade invisível pela família. Sim. E aí ela fez constelação, né? Ela trabalhou isso, chamou os irmãos e falou: agora nós vamos dividir, né, o cuidado com a minha mãe, não vai ser só eu. E hoje ela já faz faculdade, ela faz outras coisas. Então, para você ver o quanto esse peso energético, o quanto a família também nos influencia, né? O quanto a gente puxa isso para a gente como se, nossa, fosse essencial. E eu te dei um exemplo hoje, que eu falei para você: nossa, eu tenho tanta vontade de mudar. Não mudo por quê? Por causa da minha mãe. Aí, essa questão de ter a consciência, né? Mas não faz sentido, né? Eu deixar de fazer minhas coisas porque eu não posso sair da minha cidade da minha mãe. Então, essa é interessante de ter a consciência. Você fala, você pensa numa coisa e você fala: nossa, mas pera isso não faz muito sentido o que eu tô falando. Ainda bem, né? Que ali o tic-tac estava funcionando, Mônia. Mas hoje foi muito bacana mesmo, que a gente foi conversando e fomos tirando conclusões, né? Foi interessante porque a dinâmica ali do raciocínio foi funcionando para nós. Cada uma passou um insight para a outra e foi um movimento muito bom. Então, esse é o interessante do autoconhecimento. Você vê você caindo, né? Aí você, opa, mas nossa, isso não está fazendo sentido o que eu estou falando aqui, não, gente? Né? Então, com a meditação vai ser assim: vocês vão começar a acostumar, começa a se vigiar o que vocês fazem. Geivan, você trabalha, analisa o que você copia ali, vê se você repete alguma coisa que outra pessoa está fazendo, ou chefe, ou amigo, na sua família, no seu pai, na sua mãe. E é essa forma, você vai começar a refletir sobre o que você está copiando e se perguntar: opa, pera lá, por que eu estou copiando isso daqui? Né? Que eu te falei que era para fazer aquelas reflexões, né? Isso está funcionando para mim? Eu crio uma vida grandiosa fazendo isso? Eu saio do piloto automático? Eu estou sendo a minha essência? Então é isso, é começar a fazer essas questões e se perguntar, e trazer essa reflexão, como eu fiz hoje comigo. Na hora que eu vi, eu falei: eita, por que eu tô falando isso aqui não tá fazendo muito sentido, não? Por que eu tô usando isso, né, como desculpa? Porque a gente usa muito desculpa para a gente deixar de fazer as coisas. A gente vai criando muitas desculpas, vai jogando muito para depois. E depois é agora, gente, é aqui e agora, não tem amanhã, não tem depois. Então, a tomada de consciência e regaçar as mangas é agora. A Nina falou que a irmã dela tá ficando igual ao esposo, e exatamente o que era exatamente o que ela criticava, deve estar mimetizando ele. Isso. Pelo convívio, no dia a dia, ela está mimetizando. Isso a gente vê muito, gente. Em casais que acaba um ficando igualzinho ao outro. Gostando das mesmas coisas, criticando as mesmas coisas, porque é uma mimetização. E aí tem que partir de quem? Dela mesma. A gente não consegue fazer isso pelo outro. É o outro quem tem que fazer isso por ele mesmo, né? Nossa, eu conheço gente assim demais da conta. Sabe que nem você está citando o exemplo de casal. Eu tinha uma amiga minha que ela mudou da água para o vinho depois que ela conheceu o atual marido dela, né? Ela foi mimetizando e foi mudando a personalidade, né? Porque ela foi permitindo, ela foi mimetizando aquilo. Então, assim, é praticamente ele de saias, né? Exatamente.
eles passam a ter as mesmas manias, os mesmos hábitos, né? Aqui também na minha família eu também tenho um exemplo. Ela é uma prima minha, encontrou uma pessoa, vamos dizer assim, não é ogro, não. É que as pessoas com mentalidade mais grosseira, né? Às vezes o jeito de conversar, o jeito de responder as pessoas, ela tá idêntica. E aí muita gente entra em julgamento. Hoje eu não entro mais, né? Eu trabalho, que é a escolha dela, é ela, tá tudo certo. Mas muita fala assim, gente, mas ela é tão estudada, era uma pessoa tão culta, gostava de ir em museu, de ir em teatro, essas coisas. Como que regride dessa forma? Ela mimetizou. Ela está copiando o hábito dele, copiando o jeito dele, né? A mentalidade dele. Às vezes para se sentir amada, para se sentir pertencida. Então, ela está copiando. Ela virou uma cópia dele, igual você falou. Ela também virou uma cópia. Hoje ela faz as mesmas coisas. E a gente nem imaginaria que um dia ela chegaria a fazer as coisas. E ela faz. Então, é a escolha dela, tá tudo certo, né? Tá tudo bem. Tá tudo bem, não tem nada de errado, tá tudo bem, cada um no seu momento. Cada um no seu momento. Eu acho que essa questão da mimetização é ainda uma fase, mesmo que seja uma fase pesada, mas é uma fase ainda de busca do autoconhecimento. A pessoa está em busca de si. Então, a mimetização, a pessoa está copiando a outra, mas no final das contas, o que ela quer? Ela quer sentir segurança, né? Então, mas como? Como eu vou me sentir segura? Ah, mas eu estou copiando ali, porque, né? Eu me sinto pertencente, eu me identifico. Então, aquilo tem a questão da segurança, de sentir-se confiante. Isso. Então, é o que temos para hoje, né? Como se diz. Isso com a maturidade e quando ela se permitir se conhecer, vai mudando, vai percebendo, vai se conscientizando. E é isso, a gente vai, todos nós, né, de alguma forma, que nem a gente voltando àquele assunto dos digitais influencers, nem isso, propaganda mesmo, a propaganda, ela busca isso, a mimetização. Então, é a gente que está aqui discutindo isso, bacana, beleza, ótimo, estamos discutindo isso, estamos buscando perceber esse sistema. Será que depois dessa imersão a gente vai realmente arregaçar as mangas e procurar perceber? Espero que sim. Né? A gente está aqui para buscar nos validar. A gente tem, no fundo, todos nós temos consciência do que a gente é e do que a gente gosta, do que a gente não gosta. E então a gente está querendo buscar essa segurança para nos validar, porque é essa a intenção da Arturos. Não é virar, apontar para alguém e falar assim, você é assim, assim, assado. Não, você é assim, você valorize isso para que, dessa forma, você tenha as suas escolhas de ficar ou não assim, de melhorar, desenvolver. Isso é tudo com paciência, com muita paciência, devagar. Isso não é de um dia para o outro, não é você falar assim, agora eu vou ser diferente. Não, porque às vezes você se vê repetindo a mesma coisa. E é igual você falou, a gente está aqui para se validar, para a gente ser a gente mesmo. E é isso que a consciência traz, é isso que o autoconhecimento traz, é não ter medo de ser você. Porque aí a gente cai no piloto automático e para não ser a gente. Mas se eu falar isso, se eu for eu mesma, eu vou ser criticada, ou vão zombar de mim, ou vão se afastar de mim. Então, não tenha medo de ser você. Você só vai conquistar as coisas e conseguir preencher, ser feliz, quando você ser você.
Então, a gente tem que normalizar isso, a gente encontrar, a gente ser a gente mesmo, sem receio, sem medo do que os outros vão pensar. É, verdade, porque isso daí é rompimento de crenças limitantes, de traumas, Exatamente. né? Então, eu, por exemplo, eu cresci sendo bastante criticada pelo meu jeito autêntico de ser. Eu vi isso muitas vezes. Não só na infância, na adolescência, até na época da faculdade, os colegas de faculdade falavam que eu era muito autêntica. Mas, bom, era o que tínhamos, né? Então, assim, e eu não tinha vergonha daquilo, eu nunca tive vergonha de ser dessa forma, porque eu sempre tive essa consciência de que o ideal para mim, o que me fazia feliz, era ser. Graças ao universo, eu sempre tive essa consciência tão importante do que é ser. Se a gente ficar aqui valorizando o ter, como você disse desde o início, o ter não vai nos ajudar na hora da morte, Não. mas sim o ser. Quantas pessoas eu conheço, gente, que tem idade avançada, mas a mente está ágil, tá veloz, tá intensa. Eu tive a honra de entrevistar o Oscar Niemeyer. Ele tinha, na época, mais de 100 anos já. Poxa vida, acabou a entrevista, eu virei para ele e falei assim, olha, quando eu crescer eu quero ser que nem você. Ele ficou rindo, porque o cara com mais de 100 anos, a mente ávida, ali 100%. Por quê, gente? Porque ele nunca, provavelmente ele nunca virou e falou o seguinte, eu estou velho. Ah, não, não, isso aí não é para mim. Ele sempre cocriou, pessoa extremamente inteligente e criativa, e sempre se permitiu. Então, por que não? Se inspirar no Niemeyer, também eu vi a entrevista com a Fernanda Montenegro, 90 anos, lúcida, muito bem, obrigada. Por que não? O que a gente tem que pegar e justamente cair naquela mediocridade, não querendo criticar, mas é uma palavra que eu encontrei, de nos impor limites para a nossa mente, sendo que estamos aqui. Né? Stephen Hawking, por exemplo, o corpo dele era totalmente limitado, mas ele foi um dos maiores cientistas, né, da história da humanidade. Então, o que é? Por que a gente está esperando? E o que a gente está esperando? O que a gente está esperando, né? Nossa mente está aqui. A gente consegue cocriar. Consegue cocriar, Mônia, Geivan, Nina, Tati, Zelinha, Ruth, a gente consegue. É só acreditar, acredita, mas acredita mesmo, hein? Vós sois deuses, né? É o que eu falei muito na imersão que eu ministrei. Vós sois deuses e precisam acreditar nisso, que a centelha divina que existe em nós, ela é perfeita e absoluta. Então, é acreditar e colocar na mente que somos capazes e pronto. E nós somos. É igual eu falei, nós somos treinados a não acreditar na gente, nós somos treinados a nos limitar, né? Exatamente. Para viver dentro dessa realidade. O que é essa realidade? É igual aquele dia eu perguntei, o quanto a gente é alienado, a gente não se questiona se essa realidade é real e é benéfica para a gente, até quando? Então, nós estamos aqui para mandar o pé na porta e falar, opa, pera lá, tudo pode ser diferente, a gente pode criar um mundo muito diferente, gente, e que é passinho de formiguinha, a gente começa com a gente, e dentro da gente já vai ser a nossa casa, e dentro da casa o outro já vai falar para o outro, e é assim que a gente vai mudar as coisas. Passo a passo. Passo a passo, com consciência. A gente tem que se permitir ser consciente.
E consciente de quê? Da nossa realidade. Então, a minha realidade é uma, da E Mônica é aí, outra, do Geivan é outra, da Tati é outra, da Zélia é outra, da Nina é outra, da Ruth é outra. Porque, por exemplo, a Tati, ela tem uma realidade bem diferente. Ah, não, a Tati, a Tati é alienada, ela não vê televisão. Mas por que ela é alienada? Porque ela fez a escolha de não assistir televisão? Isso não existe. Todos nós, tendo a certeza da nossa realidade, nós não somos alienados. Não. e uma coisa muito importante que precisa ser destacado também, que todos nós que estamos agora nesse momento de despertar, nós precisamos cada dia mais estudar, para que quando a gente for falar com uma outra pessoa, para tentar o despertar dessa outra pessoa, nós termos conteúdo para rebater, como a Moni disse aí, ó, às vezes as pessoas olham para a gente e falam, você é louca, você é isso, você é aquilo, várias vezes, mas se nós estivermos estudando e aprofundando nosso conhecimento cada dia mais, a gente vai ter como dialogar com mais profundidade, envolver a pessoa no assunto e criar um interesse na pessoa de estar se despertando também. Mas aí vai entrar uma questão de feeling também, Tati. Nem todo mundo está preparado para escutar. Exatamente. Igual assim, tem coisas que, dependendo do lugar, eu nem toco no assunto, porque eu sei que nem todo mundo está preparado para escutar o que eu tenho para falar. Sim. Então, precisamos saber o momento. Isso, então eu dou o tchan. Se a pessoa aceitar, ainda vai. Se a pessoa não aceitar, igual, por exemplo, aí me chama de doida, isso aqui tem, aí eu levo sempre pelo ar da brincadeira, eu falo, sou mesmo. Você vai ver, eu vou ver 200 anos, que no meu mundo, meu filho, ó, meu mundo não tem esse que morre cedo, não, vou ver muito. Então, é dessa forma que a pessoa vai falar, mas gente, ela é doida, mas ali fica alguma coisinha, certo? Às vezes ali desperta alguma coisinha. Então, eu sempre deixo alguma deixa. Mas tem muitas pessoas que não estão preparadas para escutar o que a gente tem para falar. Ainda não estão prontas. Tá tudo bem, tá tudo certo, vai chegar o momento delas. E a gente planta sementinha, né? Agora eu falei, planta sementinha. Quem vai regar para ver se vai virar alguma coisinha é a pessoa mesmo, né? É a própria pessoa. Gente, então, Ivan, tem mais alguma pergunta? Não, mas eu queria relatar um fato bem interessante que aconteceu comigo semana passada. Então, conte. Conte-nos. Eu tenho um familiar, não quero dizer quem é, mas se autotitulou conselheiro da família, né? E há algum tempo já vinha criticando muita gente da minha família. A bola da vez semana passada fui eu. Há uns 3 meses atrás, eu larguei o emprego CLT para trabalhar autônomo porque eu não estava me sentindo bem no emprego. E isso ela começou a me atacar, que eu tinha perdido benefício, que eu tinha perdido o plano de saúde, que eu tinha perdido isso, que eu ia ficar sem ganhar isso e ia depender do que eu ganhasse trabalhando, né? E ela começou a falar. E eu tenho a agradecer a Mônica, que eu usei um bordão dela muito interessante, que funcionou, né? Que ela foi falando, ela perguntou, e o que você acha? Eu falei assim, olha, bem interessante seu ponto de vista, viu? Aí eu não falei mais nada, mas eu vou ser sincero, ela fechou a cara e tá até agora sem falar comigo. Fica mesmo, mas depois ela vai entender. Sabe por que eles acham que isso é ofensa? Isso aconteceu comigo. A primeira vez que eu usei o interessante ponto de vista foi uma prima minha que mandou um texto que ela faz monólogo, sabe? Tudo acontece com ela. Se tiver um vírus lá na Índia, ela aqui no Brasil, ela pega. Sabe aquela pessoa que tem tudo, ela tem tudo. Ela pega tudo, Aí eu falo, antes eu ficava debatendo, não, porque não pode ser assim, que tá, o que tem. Aí quando eu aprendi o interessante ponto de vista, ela me mandou aquele texto imenso, eu só escrevi assim, que interessante seu ponto de vista. Ela ficou 4 dias sem nem falar um oi, parecia que tinha morrido. Aí Mas é uma frase que faz com que a pessoa pense, que é tão profundo, que faz com que a pessoa acenda uma luz dentro. Porque ela achou que eu ia ficar naquela lenga-lenga de debater. Aí eu falei, aí depois nós nos encontramos, depois de uma semana mais ou menos, aí eu falei, você sumiu, tá tudo bem com você?
Eu sou daquelas, né? Tá tudo bem com você? Aí ela, eu fiquei muito magoada com você. Eu falei, por quê? É porque eu te mandei um texto daquele tamanho, você me mandou interessante ponto de vista. Eu fiquei chateada. Falei, mas eu estava respeitando o seu ponto de vista. Eu não vou discutir com você, tá tudo certo. Se seu ponto de vista tá assim, tá tudo certo, não tem nada de errado. Então, depois ela vai cair em si, né? Porque que tá tudo certo, Germán. Uma hora que você se encontrar, você fala, olha, eu não estava respeitando você, mas no seu ponto de vista está certo dessa forma, tá tudo bem. No meu ponto de vista é outro. Tá tudo certo, não tem nada de errado. Começa a usar mais, você vai ver. Vou esperar ela falar, nem vou correr atrás dela, não. Ela tem que vir falar. Não tem necessidade, porque você não fez nada de errado. A gente tem que parar de achar que a gente faz as coisas de errado. Igual eu falei, tem que normalizar o não, tem que normalizar o não quero, certo? Para que você ia entrar numa discussão que você não tem interesse nenhum em entrar? Né? Então, isso é a escolha dela, é questão dela, deixa com ela. Igual eu falei, quando a pessoa critica muito a outra, ela tá falando dela mesma, gente. Aquilo ali tá ali dentro dela. E aí incomoda ela que ela tem que falar pro outro. Ela tá desabafando. Nina, a Nina, você ficou... É por conta do Oscar? É por isso que você pôs aqui? Jura? Que sonho? Eu sempre digo, não, e as pessoas dizem que sou difícil. Você não é difícil, Nina. Tá? É elas que ainda não têm o entendimento. A gente tem que normalizar o não, né? E você foi Exatamente, foi você, né? Não adianta você deixar de fazer alguma coisa só para agradar outras pessoas. Primeiro vem a gente. Isso. E quando a gente não está bem, nada em volta está bem. Então, trabalhe você, seja você, que aí você vai ver que quando você começar a ser você com maior constância, tudo em volta vai começar a trabalhar para isso também, que as coisas ficam mais leves. Então, não tenha medo de dizer não, não tenha medo de ser você. Se a pessoa está falando demais e você tem um ponto de vista completamente diferente, use essa frase, interessante o seu ponto de vista. Simples assim, né? Não existe certo ou errado, gente. É só que cada um tem um ponto de vista diferente, tá tudo bem. Agora, minha menina foi pro shopping e falou, nossa, mãe, tinha tanto menininho feio lá. Eu falei, opa, pode parar. Eu falei, não tinha ninguém feio. Ela falou, tinha, mãe. Eu falei, não tinha. No seu ponto de vista é feio, no ponto de vista de alguém, a pessoa é bonita. Então, não tem feio e bonito, não tem certo ou errado. É só um ponto de vista diferente. É verdade. É isso aí. Pois é, Nina, é isso aí. Eu fiz a entrevista com o Oscar Niemeyer, um dos caras que eu conheci mais inteligentes, né? Fenomenal. Ele relatou em detalhes a produção dele do Teatro Municipal aqui de Berlândia, né? Que é obra dele. Então, ele, assim, eu babei, colorido, né? Maravilhoso. Gente, vamos lá, né? Vamos despedir. Mônia, faz uma gentileza para nós. Comunica o seu Instagram para as pessoas que estiverem interessadas em falar contigo. E a Mônia também. Eu vou colocar aqui no chat também. Nina, e a Mônia também falou que ia deixar para a gente o negócio em relação a dinheiro, os exercícios. Mandar, tá? É porque tá no grupo do WhatsApp. Vou mandar lá no grupo da Arcturus, vou mandar naquele grupo nosso da imersão, porque tá no computador, que é de uma apostila que eu tenho, que eu montei de exercícios. Então, eu vou colocar lá. Agora mesmo eu vou parar aqui no computador para dar uma estudadinha, aí eu já vou jogar lá, tá? Da carta da... Como que é, Mônica? A carta dos antepassados, eu vou tirar uma foto, porque eu tenho ela impressa. Eu vou colocar lá. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar, tá? Ela é melhor você fazer quando você estiver sozinho, tranquilo, que aí você respira, puxa a energia de todos que vieram antes de você, escreve ela a lápis, tá? Vai escrever na lápis e depois queima. A minha eu coloquei numa plantinha ali, a minha plantinha tá lindeza. Aí você pega as cinzas e põe onde você quiser, ou na planta, ou joga na água,
Onde quiser. Minha planta tá Tô sabendo dessas práticas. Olha, gente, quem tiver interessado... errado lá. Oh, meu Deus, quem tiver interessado em entrar em contato com a Mônia, então tá aqui o Instagram dela, Mônia Dantas, _ Energia Consciência. Envia um direct para a Mônia e conversa com ela, tá bom? Gente, gratidão. Muito obrigada, Geivan, Tati, Nina, Zélia, Ruth e Mônia. Obrigada mais uma vez, meninas. É amanhã. Obrigada, Mônia. Você é 10. Obrigada, meninos. Vamos juntos nessa caminhada. Um beijo a todos. Com Deus. Fiquem com Deus. Gratidão a todos. Obrigado. Tchau. Tchau, Mônia. Obrigado. Nada, tchau, tchau.